Desejo cumprimentar a todos com aquela que excede todo entendimento, a paz do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, gostaria de compartilhar convosco uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao versículo 27, que assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, se assemelha a um homem prudente ou sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato ou imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Meus irmãos, para a gente entender o contexto dessa passagem, o que se refere aqui à casa, à rocha, para podermos entender o que é um homem prudente ou sensato, o que é um homem prudente ou insensato, temos que ir lá para Mateus capítulo 16, onde Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem o povo ser o Filho do Homem? Então, alguns de seus discípulos dizem: porventura eles dizem que tu és João Batista, Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus assim diz: disseste bem, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiramente, deixa falar ao meu e ao teu coração que nós somos a igreja do Senhor. Ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim e contra você. Então que a igreja pode assim continuar avante, crendo que não tem inferno que prevaleça contra nós. Mas é interessante que Jesus ele fala assim para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece até difícil de entender, mas se retomarmos ao texto original no grego, vamos perceber que o nome que Jesus ele fala de Pedro, que foi o nome que ele deu ao próprio Pedro, lá em João capítulo 1, versículo 42, né? Pedro era chamado Simão, irmão de André, e quando esse chega até Jesus, Jesus diz: você não vai se chamar mais Simão, e sim Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro era o nome grego que o próprio Jesus deu ao Simão, e esse nome grego é Petros, que significa pedra pequena, o fragmento de pedra. Mas Jesus diz assim: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, e a palavra que Jesus usa para pedra é Petra, pedra grande, ou rocha, pedra enorme. Jesus está dizendo assim: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra grande, esta rocha, é que eu edificarei a minha igreja. Então não era sobre Pedro, a pedra pequena, que Jesus estaria edificando a sua igreja, mas sim sobre a rocha, a pedra grande. E quem é esta pedra, esta rocha? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava se referindo à afirmação que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre o Cristo, a rocha, é que a igreja está edificada. Não só a igreja, mas também o crente, como uma casa, está edificada sobre a rocha. Como uma casa tem que ter uma base firme, assim o crente deve ter a sua vida, a sua casa edificada, construída sobre a rocha, que é Cristo. É sobre isso que Jesus ele está falando aqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, a sua vida estava construída, edificada sobre Cristo. Então podia vir qualquer agente, que Jesus ele fala aqui da natureza, que não iria derrubar essa casa. E é interessante que Jesus diz que não é só o homem que ouve, é o homem que ouve e pratica. Ambos os homens, o prudente e o imprudente, o sensato ou o insensato, ambos ouviram no que Jesus estava falando aqui, mas a diferença estava no que praticava. A diferença não está em ouvir, está em praticar. O importante não é só ouvir, o escutar, o meditar na palavra, mas sim vivenciar, sim viver, o experimentar uma vida genuína, vivendo pautado na palavra do Senhor. É isso que Jesus está falando. Viver a palavra, não só escutar. Então todo aquele que ouve e pratica é um homem prudente. Em contrapartida, aquele que
e ouve e não pratica é um homem insensato. E o homem que pratica, além de ouvir que pratica, é edificado, a sua vida é edificada sobre a rocha, sua casa é edificada sobre a rocha. E é interessante que Jesus ele fala de 3 elementos específicos, 3 agentes da natureza específica: a chuva, os rios e os ventos. Isso me chama muita atenção, porque esses elementos geralmente têm conotação positiva ao longo de toda a palavra do Senhor. Mas aqui especificamente Jesus não está dando conotação positiva, Jesus está dando conotação negativa, pois esses agentes eram o suficiente para destruir aquela casa. Então, me veio a curiosidade de pesquisar e procurar saber sobre o que significaria ou a aplicação desses agentes que Jesus estava falando. E eu encontrei alguém que falava o seguinte: chuva como ciclo natural da água, que a água ela evapora, né, com o calor do sol, da superfície da terra, e ela chega nas nuvens e se condensa e precipita em forma de água e gotas de chuva. A chuva, como ciclo natural da água, seriam as enfermidades, as doenças, que são coisas naturais, são coisas que os seres humanos estão passíveis a ter. Assim como a chuva é algo natural que vai ocorrer na natureza, por conta do ciclo natural de evaporação e precipitação da água, assim naturalmente os seres humanos estão passíveis a sofrer enfermidades, a sofrer doenças. Da mesma forma, os rios transbordando aqui tem uma conotação de tentações. O rio, a água que leva e que entra em brechas, em lugares que a água sempre encontra o seu caminho, onde tiver uma abertura, por mínima que chega, a água passa. Da mesma forma, tentações, se não vigiarmos, as tentações elas estão sempre à nossa volta. Lembrando que a tentação não é pecado, ceder à tentação que é o pecado. E, de fato, se analisarmos na Bíblia, vemos que as águas, olhando por uma conotação ou uma visão negativa, realmente as águas têm uma relação tanto física como espiritual com esses males. A gente lembra, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, né? Naamã, ele foi curado da lepra quando em contato com a água do Rio Jordão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele vai falar sobre a purificação, a lavagem de água pela palavra. Então vemos uma relação entre as águas e esses males, se formos olhar por um sentido negativo. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo assim: se a sua casa, ou seja, a sua vida, estiver edificada sobre a rocha que é Cristo, pode vir enfermidades, pode vir doenças, pode vir até tentações, e isso não vai derrubar a sua casa, como as chuvas e os rios não derrubavam aquela casa que estava edificada sobre a rocha. E também ele coloca aqui os ventos. Ele diz que os ventos sopraram, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela também não derrubou, porque estava edificada sobre a rocha. E nós sabemos de João, capítulo 3, que o vento tem uma conotação positiva. Jesus fala lá como nascido do Espírito Santo, ou a relação com o próprio Espírito Santo. Mas a conotação aqui é negativa. E pensando direitinho, realmente, se formos olhar o primeiro capítulo de Jó, vamos ver que quando os filhos de Jó estavam todos reunidos sobre a casa do seu irmão mais velho, e ali comiam e bebiam, e ali veio um vento forte. É interessante que a palavra do Senhor não fala que foi terremoto, não fala que foi outra gente. Foi um vento forte que veio, soprou sobre aquela casa e a derrubou, e todos morreram. Então, vento, como uma conotação negativa, tem um sentido de morte. Então, Jesus está querendo falar aqui, quando ele fala a respeito dos ventos, como morte. Ele está dizendo assim: mesmo que o vento da morte sopre sobre a sua casa, sopre sobre a sua vida que está edificada sobre a rocha que é Cristo, aleluia, glória a Deus, ela não cai. No caso aqui espiritualmente, porque Jesus disse no capítulo 11 do livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E quem nele crê, mesmo vivo, não morrerá eternamente. Jesus está querendo dizer que mesmo as enfermidades, mesmo as tentações e ainda a própria morte, elas não são suficientes para derrubar uma casa, para derrubar uma vida que esteja edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus.
Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero concluir essa reflexão dizendo para mim e para você: se a nossa vida, se a nossa casa estiver bem firmada, bem edificada, bem fundada, bem baseada e fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, se a nossa vida estiver firmemente alicerçada nele, não tem enfermidade, não tem tentação, não tem tentações e nem a própria morte que venha, aleluia, glória a Deus, derrubar a nossa casa espiritual. Portanto, que possamos permanecer firmes, crendo, perseverantes na rocha que é Cristo, inabaláveis, crendo que Cristo ele vai estar sempre sustentando a nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós e aplique essa palavra no nosso coração.